Olá, tudo bom? Meu nome é Simone Alvarez e eu vou contar hoje como eu passei na prova da OAB em 2009. Eu alcancei a pontuação de 75 de 100. Na época a banca avaliadora era a CESP, mas o que importa aqui é exatamente o que eu vou contar, como eu estudei para conseguir passar na prova da OAB, qual era a minha rotina de estudos. Isso porque eu tô sabendo que abriu a inscrição para o próximo exame de ordem e alguns alunos, deixa eu acertar isso aqui. Pronto, agora não tá cortando minha cabeça mais, ótimo. E alguns alunos me perguntaram qual era a minha rotina de estudos, então ao invés de responder individualmente, eu pensei, vou gravar um vídeo que eu já respondo a um monte logo de uma vez. O tempo tá corrido. Então, pessoal, eu fiz o seguinte, eu lembro que abriu a inscrição para o exame de ordem em 2009, em torno do mês de julho. A prova eu fiz em outubro, era junho, fim de junho, início de julho, e eu fiz a prova em outubro. Uma coisa que eu sempre falo é que para qualquer concurso, não é o caso da OAB, que a OAB não é concurso, a gente deve estudar com antecedência. Ou seja, antes do edital abrir, a gente já deve estudar pelo edital anterior. Agora, no tocante à prova da OAB, como é que é o esquema? Eu já sabia o que ia cair na prova, mas eu comecei a me dedicar de verdade com uns 4 ou 5 meses antes da prova. E eu fiz o seguinte, eu não sei se você já ouviu falar, eu acredito que sim, das chamadas sinopses jurídicas. Sinopse de direito civil, sinopse de direito do trabalho, sinopse de processo penal. Eu estudei por sinopses. Sabe esse livro do Venosa, Rogério Greco, deixa eu ver outro aqui, Carlos Roberto Gonçalves, Doutrina, livro do Gilmar Mendes, aquele grossão de constitucional. Sabe o que você faz? Guarda na estante. Ele não vai te ajudar, só vai te atrapalhar se você estudar por cada um deles para a prova da OAB. A prova da OAB, a primeira fase, é objetiva. Ela não quer saber profundidade, ela quer saber a letra de lei. E a sinopse, na realidade, não passa de letra de lei escrita de forma didática. Guardo Gilmar, guardo Venosa, guardo Mazzuoli, amo Mazzuoli, diga-se de passagem, ele é meu autor preferido. Guardo Mazzuoli, guardo Carlos Roberto Gonçalves na estante e se dedique apenas às sinopses jurídicas. A sugestão para você que está em torno do 6º período, compre uma sinopse por mês, se for possível. Uma sinopse custa em torno de uns R$60 hoje em dia. Na minha época era 20, R$30, era baratinho. Mas não fale que é baratinho não, sabe por quê? Por quê? Porque naquela época o dinheiro era outro, o salário era bem menor, não era 1.045, essa fortuna maravilhosa, só que não, né? Que a gente ganha, que a gente tem como salário mínimo. Então, nesse aspecto, você deve investir em sinopse. Vai comprando uma sinopse, entendeu? Por mês. Preciso comprar todas? Não, tem matérias que você pode até pular, você nem precisa estudar muito para a prova da OAB. Pense, você tem que passar, você tem que alcançar metade, você tem que acertar 50% da prova, logo você não precisa saber todas as matérias. Vamos ser práticos, você quer passar? Se você quer passar, siga minhas dicas. 1. Compra sinopse, estude pelas sinopses. Leia as sinopses, sublinhe, se você tiver tempo, como eu tive na época, faça o resumo manuscrito. O resumo manuscrito é um milagre incrível que você consegue decorar algo com rapidez e o aprendizado ele fica na sua mente por um tempo. Segunda dica, não estude todas as matérias, ignore o direito internacional, o direito da criança, olha que sou professora de direito internacional, direito da criança, ignore filosofia, também sou professora de filosofia, ignore as minhas disciplinas, não ignore constitucional, que eu também dou aula de constitucional e muito bem, diga-se de passagem. Então, mas tem matérias que você pode ignorar, como filosofia, internacional. Sabe por quê? Se você não for realista e você estudar tudo, você não vai aprender com profundidade o suficiente sobre as demais matérias que cai muita questão. Então não vai se matar de estudar para responder 2 questões. Dedique o seu tempo para você estudar aquilo que realmente cai, ou seja,
matérias que caem em torno de 10 questões, estude muito penal, processo penal, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito civil, processo civil, constitucional, administrativo. Você pode pular um pouco tributário se você achar que deve. Tente se dedicar pelo menos a 2 das 3 principais disciplinas do direito público, assim, no caso tributário, administrativo e constitucional. Escolha 2 delas para você se dedicar. Você não tem que tirar 80 para passar na OAB, você tem que tirar 40. Mas se você estudar muito todas as matérias, você talvez não consiga decorar o suficiente para acertar bastante questões nas demais matérias. Então, dê prioridade às questões que realmente caem, tá? Então, primeira dica, invista em sinopse. Segunda dica, não se mate de estudar todas as matérias. Estude as que realmente caem, tá? Pode ignorar internacional, pode ignorar filosofia do direito. Para você não falar que vai ignorar completamente, eu ignorei completamente, eu posso dizer que eu não me matei de estudar essas matérias. E olha que eu tirei 75 de 100. E nesse aspecto, você pode dar uma leitura breve, tira 1 dia, 2, para se dedicar a essas matérias que caem em poucas coisas. Pela sinopse, se você tiver tempo e conseguir estudar bastante, você em 2, 3 dias você consegue estudar essas matérias que caem em poucas matérias. Estude ética por último, foi o que eu fiz. Ética cai muito, a matéria deve estar fresca na sua cabeça. Então, não deixa para estudar ética primeiro, porque chegando no final você vai ter esquecido. Ética cai muito. Eu lembro que eu estudei até o final. Eu fechei o código de ética na hora da prova. Essa história de falar, tire um dia antes para descansar, o seu neurônio, você descansar, pelo amor de Deus, descansa depois da prova. Eu nunca vi nenhum cérebro explodir porque está estudando no dia da prova. Então, eu já passei em prova da OAB, eu já fiz prova para a UFRJ, para professora, nas provas, na primeira fase, eu sempre passei em primeiro lugar. No último concurso, eu fiquei em primeiro lugar na prova escrita, empatada, mas segundo lugar no ranking total. Então, eu nunca tirei um dia para parar de estudar. Cada um tem o seu ritmo, eu concordo, mas sinceramente, é o meu vídeo de dicas. Então, tô dizendo que deu certo comigo. Estude até o final. Você vai ver na hora do exame de ordem que muita gente que não passa, você vai entender o porquê que não passa. Tem muita gente desconcentrada, falando coisa do gênero. Na minha época foi assim, pra eu passar tem que anular a prova inteira, ou seja, praticamente uma pessoa que não estudou, e aí você começa a entender porque que muita gente não passa. A prova da OAB não é um bicho de 7 cabeças. Eu lembro que no dia parecia que eu estava numa escola, sala de aula de escola. As pessoas batendo papo, falando de amigo, de marido, etc. E eu ali parada lendo o meu código de ética. Então estude até o final, não fique, deixa para você descansar depois que você fez a prova. Para a segunda fase, para a primeira fase eu preciso de cursinho. Se você tiver disciplina, você não precisa de cursinho. Particularmente, eu prefiro estudar sozinha para provas que são de múltipla escolha. Eu não gosto de ficar em aula. Eu acho que o tempo de aula é muito curto, jogar uma carga de responsabilidade muito grande para cima do professor do cursinho, como se ele em 3 ou 5 horas conseguisse passar a matéria praticamente inteira para você. Então, particularmente, eu acredito que se você for autodidata, se você for disciplinado e saber que as matérias escolhidas você precisa estudar bastante, então eu sou a favor de você não fazer cursinho. Agora, para a segunda fase, eu sinto que é essencial. A segunda fase, ela te dá dicas, os cursinhos dão dicas, manhas que a gente não aprende na faculdade, então valeu muito a pena na minha época ter feito cursinho para a prova da OAB. Então essa é a minha dica para a segunda fase. Se você... É dica minha, né? Então vamos lá. Se mate de estudar. Não fique perdendo seu tempo com distrações do gênero, vou ver TV, vou ficar descansando.
porque uma distração acaba puxando a outra. Claro, você vai se distrair sim, não é para você virar um robô, mas simplesmente ter muito cuidado para você não ficar sem foco. Se você, sei lá, faz alguma atividade que você possa interromper, minha sugestão é que interrompa. A prova da OAB, ela não é um bicho de 7 cabeças, mas ela cobra muito, é muita matéria, muita questão. Então vale a pena você se matar para passar de uma vez, para nunca mais você passar por isso. Foi o que eu pensei, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Então, e assim eu fiz a minha prova da OAB. Eu estava só estudando. Agora, claro, não dá para ignorar que tem pessoas que trabalham. No caso, eu lembro que eu fiz um concurso público na época que eu estava trabalhando fora. Eu sei como é que é difícil estudar, ter uma rotina de estudo quando você trabalha fora. Minha dica, leve a sua sinopse com você, estude em todos os horários que você tiver um pouco de liberdade para isso, leva para você ler na hora do almoço, chegou em casa, estuda, vai valer a pena, é um esforço que compensa. Então a minha rotina de estudo basicamente, foram 4 meses estudando bastante. Eu estudava pelas sinopses, eu sublinhava as sinopses, depois eu fazia um resumo da sinopse para o caderno e depois eu estudei só o resumo que eu fiz no caderno e eu não fiquei lendo outros autores além das sinopses, dei uma olhada na letra de lei e deixei ética por último. Valeu a pena? Valeu, passei muito bem na prova da OAB. Eu lembro que eu saí da prova sentindo que eu fui bem e deu tudo certo, tá? Qualquer coisa é só escrever nos comentários que eu geralmente respondo, tá? Um beijo, boa sorte na prova da OAB e que a gente tenha cada vez mais advogados preparados para o ofício da advocacia. Obrigada por ter me ouvido.